Bem, então, estamos já no início da aula e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do projeto de pesquisa. E na última aula, nós justamente avaliamos, né, como nós podemos estruturar a nossa pesquisa a partir de paradigmas. Não sei se vocês lembram, né? Nós estávamos falando sobre a importância dos paradigmas para a pesquisa científica e nós tratamos de 3 paradigmas: o positivismo, né? O paradigma do estruturalismo e um outro paradigma do materialismo dialético, né? Então, nas ciências sociais, o livro digital de vocês, ele traz, né, essas informações. E se vocês quiserem acompanhar, né, vocês terão essas informações a partir do item 3.1, né? Nós tratamos a respeito das abordagens no 3.1 e continuando no 3, passamos propriamente, né, a identificação do significado da pesquisa científica e das técnicas, né, que nós vamos utilizar nessa pesquisa. E é justamente agora que nós vamos passar para a abordagem que está no item 3.2, e se der tempo, acho que a gente ainda chega no 3.3, tá? Então, vocês podem acompanhar pelo livro digital. Bem, mas nós falávamos a vocês, então, que existem os 3 paradigmas citados no livro digital de vocês. Vocês têm um paradigma do positivismo jurídico, o estruturalismo e o materialismo dialético. E se vocês relembram também o que nós falamos a respeito de cada um, vocês vão perceber que a proposta, né, do positivismo na ciência, né? Ontem nós vimos o positivismo no direito, agora nós estamos tratando do positivismo, mas no âmbito da ciência social, e nós vamos compreender que o paradigma positivista na ciência, ele vai partir de algumas regras específicas ou algumas leis específicas para a abordagem de determinado assunto, né? Então, aqueles que escolhem um paradigma positivista, eles estabelecem algumas regras preliminares para a elaboração da sua pesquisa científica. Isso ainda naquela ideia que foi trazida por Comte no século XIX, né, em que as pesquisas na área de ciências sociais, elas eram orientadas por leis. Nós temos as leis na área das ciências naturais. Então, a pesquisa científica, ela tem que seguir regras claras, ela tem que seguir regras de conduta e de análise que devem ser prefixadas pelo pesquisador, né? E, a partir dessas regras estabelecidas, então, é que se realiza a pesquisa científica. De uma outra maneira, os estruturalistas, eles vão buscar, né, a realização da pesquisa pela observação e, sobretudo, também pelo contato, não é, com o objeto pesquisado. E tem aí uma pesquisa que parte para um empirismo, né? Então, os estruturalistas, eles acreditam
que, na realidade, primeiro o pesquisador ele deve fazer uma observação do que ele está, né, do objeto de pesquisa dele. E a partir do momento em que ele vai conhecendo, não é, o comportamento desse objeto, ele vai conseguindo identificar as regras que existem nas relações sociais que são criadas pelos próprios objetos estudados, não é? Então, não é o pesquisador que vai levar as regras de estudo para a realização da pesquisa, mas é da observação do objeto da pesquisa que são retiradas as regras, né, de comportamento, de relacionamento, de conduta daquele grupo social ou daquela sociedade que está sendo analisada. E aí os estruturalistas, eles têm a ideia de que propriamente, né? Então a pesquisa científica revelar aquilo que está encoberto. O pesquisador, ele tem a aparência sobre o que ele está pesquisando e ele, aos poucos, quando realiza a pesquisa, ele vai descobrir aquilo que está por trás desta aparência, né? E que é justamente a estrutura, né? O que existe por trás daquilo que nós observamos, né, de uma forma superficial e que vamos aprofundar aos poucos na medida que se desenvolve a pesquisa. Então, os estruturalistas, eles não vão propriamente levar, né, o objeto aquilo que é a regra do conhecimento, mas eles vão retirar do objeto as regras, né, do conhecimento que ele se propõe a realizar. E tem uma terceira abordagem, terceiro paradigma de pesquisa, que é a pesquisa baseada no materialismo dialético, né? E os materialistas dialéticos, eles vão justamente entender que há uma condução, né, das relações sociais a partir das relações materiais, né? Por isso é que é chamado materialismo. Então, para que nós compreendamos as relações sociais, nós temos que analisar como é o modo de produção, né, de riquezas nessa sociedade. Quem é que detém as riquezas na sociedade? Quem é que detém aí ou controla a produção nessa sociedade? Né? E, né, em toda uma histórica, ou seja, existe aí uma evolução, vamos dizer assim, né? Uma sequência de atos, de acontecimentos ao longo da história. E nós precisamos, então, conhecer, né, como é que essa sociedade ou essas pessoas, elas foram se organizando ao longo da história, para que nós possamos entender, então, as realidades ou os objetos, né, pesquisados na sociedade. E aí encontraremos nestas relações sociais um movimento que é denominado dialético, né? Por que dialético? Porque ele envolve as contradições que eles entendem que são apenas contradições aparentes, né? Porque na realidade toda essa sociedade ela é formada por uma divisão muito grande. Então são contradições apenas aparentes, né? Na realidade nós todos fazemos parte de um grande mosaico,
né, de valores, de desejos, de ansiedades, de histórias e de percepções de vida, né? E isso tudo é o que compõe a nossa sociedade. E há uma aparente oposição ou contradição, né? E nós vamos ver que existem conflitos aí que são construídos pela realidade social. Mas, se nós formos observar, esses conflitos, eles vão levar, né, a uma realidade superior, né? A dialética, ela importa nisso. É uma tese, de um lado, que encontra uma antitese, ou a antítese, que é o que se lhe opõe, é o contraditório que se estabelece. Alguma pessoa, existem aí sentimentos, maneiras de ver a determinada situação. Do outro lado, existem aí uma outra pessoa ou outras pessoas que têm exatamente outra forma de ver a mesma realidade, com outros valores, né? E aí há uma oposição. O que um estabelece de um lado é, vamos dizer assim, oposto pelo outro, né? E destas oposições ou dessas contradições entre a tese e a antitese ou a antítese, é que nós vamos chegar a um resultado ou a conclusão. E a conclusão, ela tende a ser uma evolução para uma situação melhor. Por quê? Eu vou retirar aqui os aspectos positivos deste lado, eu vou tirar os aspectos positivos do outro lado, e eu vou ir, né, em algo, né, os aspectos positivos das partes que são opostas. Então, eu tenho uma situação no final, um resultado, uma conclusão, que é sempre algo superior. Portanto, a dialética, ela faz parte das relações sociais, né? Eu preciso dessas confrontações, eu preciso das oposições, né? Eu preciso da crítica, né, de um ao outro, para que eu possa chegar a um patamar superior. E percebam que essa crítica, né, que é estabelecida, não é aquela crítica destrutiva, não é, não é uma crítica em que eu pretendo eliminar o outro, mas é uma crítica construtiva, né? É uma crítica em que eu levanto alguns aspectos que devem ser reavaliados por aquele que pensa, né, que está no lado oposto. E, assim, eu posso levá-lo, né, a uma reflexão e a uma revisão das suas ideias para dar uma ação superior. Então, a crítica dialética, ela é necessária à sociedade. Nós precisamos fazer sempre esta crítica para verificar exatamente o que está sendo realizado naquela sociedade, né? Ao invés de nós simplesmente aceitarmos a realidade social como ela se coloca. Então, o materialismo dialético, ele vai ser, vamos dizer assim, útil, né, para compreender a história social. Eu preciso entender como é que essas pessoas se comportam, né, ao longo da linha histórica, da linha do tempo. Existe uma cronologia e como é que começaram essas ideias, né, de onde partem essas ideias. E eu vou perceber que há uma relação com a base material da sociedade, né? As ideias, elas são construídas a partir da maneira de produção de riqueza da sociedade, né? E é claro, tem um controle dessas riquezas, né? Dessa produção material, ele vai conduzir as ideias. E aí é necessário que eu faça críticas, né? Eu me oponha, eu contradiga, né? Mas sempre de uma maneira, destacamos, positiva, né? É uma crítica construtiva para melhorar a realidade social como ela se coloca.
E isso mostra o seguinte também, que se é uma criação histórica, a sociedade é uma criação histórica, nós podemos alterar, né, também aí a determinados fatores sociais, né. Então, não há uma sociedade que é, né, determinada por algo, mas ela foi construída ao longo da história desta forma. E se ela também pode ser modificada, né, pelo próprio homem ao longo. Então, o materialismo dialético, ele nos permite aceitar que o homem ele consegue interferir, né, na realidade social e ele pode modificar essa realidade social, certo isso? E aí, então, nós vamos passar ao estudo da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa, né? Então, nós temos aqui duas propostas ainda de abordagem, né, dos objetos de pesquisa no âmbito das ciências. E nós vamos perceber que existem fenômenos, né, que podem ser observados ou podem ser analisados a partir de uma quantificação. Eu posso expressar esses fenômenos por meio de números. Eu posso esses fenômenos por percentuais, né? E, vocês veem claramente que algumas pesquisas científicas elas conseguem abordar, né, determinado fenômeno ou determinado objeto de pesquisa e conseguem extrair deste fenômeno social um percentual. Eu consigo dizer, por exemplo, né, a, da análise, por exemplo, da violência, quais são os locais, as regiões mais violentas dentro de uma cidade, né? Ou considerando um país, né? Ou considerando um estado, né? E eu estabeleço, então, quais são as regiões mais violentas apenas ou com análise numérica, né? Eu transformo a minha observação em números e eu consigo extrair aí então um mapa da violência, assim, né? Estado, em determinado município, em determinado país, né? Vocês percebem muito a pesquisa quantitativa nas sondagens, né? Vocês percebem que às vezes a gente vê na TV, né, algumas pesquisas de opinião, algumas sondagens, como a gente fala, né? E ali eu consigo, então, a partir da análise de dados levantados em questionamentos à população, qual é a opinião, né, desta população. Então, eu tenho percentuais, eu tenho estatísticas que refletem determinada realidade social. Esta é uma pesquisa que utiliza, então, dados quantitativos. Eu posso quantificar isso? Eu posso quantificar determinado objeto? Sim. Né? Eu posso transformá-lo em números? Sim. Né? Por, vou em algumas situações, não vou conseguir expressar aquela análise em números, né? E aí, percebam que o livro digital de vocês, ele traz justamente essa informação. Existem pesquisas que são denominadas pesquisas qualitativas, né? Por que que são pesquisas qualitativas? Porque nós temos aqui uma, né, realidade que não pode ser quantificada. Eu tenho aí, como estabelece no segundo parágrafo desse slide 3, se vocês observarem, uma série de significados, de motivos, aspirações
de crenças, né? Valores e atitudes, né? Então, eu tenho algumas pesquisas cujo objeto ele não vai me permitir análise em quantidade, em número, em expressões numéricas, mas eu só posso fazer a análise por meio de uma observação atenta, né, do pesquisador. Eu tenho que fazer análises a partir da observação e do empirismo. Eu tenho que conviver com aquela realidade social, com aquele grupo social, para realizar a pesquisa. Então, nós podemos observar, por exemplo, né, sobre a qualidade de vida, né, ou felicidade, vamos dizer assim. Eu posso analisar a felicidade por números, né? Você é feliz uma vez, 2 vezes, 3 vezes durante a semana? Quantas vezes no mês você, né? Então, a análise, né, da população ou do bem-estar das pessoas, eu tenho que realmente estabelecer aí alguns instrumentos de pesquisa que vão se prender a esses significados, né? Qual é o significado desta felicidade, né? Qual é o símbolo que transmite uma sensação de felicidade, de bem-estar para as pessoas em sociedade? E quais são os motivos que levam, né, à felicidade ou à infelicidade, né? Quais são as aspirações que devem ser atendidas para que alguém possa ser considerado uma pessoa feliz, né? Quais são as crenças que as pessoas felizes elas desenvolvem, né? Que elas vida sejam felizes. Quais são os valores que uma pessoa feliz desenvolve, né? Eu tenho aí que fazer algumas análises a partir de um contato com essas pessoas, né? Eu vou fazer entrevistas com essas pessoas, eu vou conhecer melhor determinado grupo social para saber quais são os valores, as suas crenças, as suas aspirações, os seus motivos, né? E todo um significado que existe na vida dessas pessoas para que eu possa dizer, né, o que representa, ou o que é, né, ou que eu posso descrever como felicidade para um determinado grupo, para um determinado meio social ou para uma real, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela pegada em todos aqueles momentos, em todos aqueles objetos, em todas aquelas análises em que eu não consiga, né, expressar a análise por números, por quantidade, né? Existe aí, né, como medir esta felicidade, né? Eu vou medir ela em 10, em 20, em 30, em 40%. Eu não tenho como fazer esta medição, né? Eu preciso fazer justamente uma busca nesses significados, nesses valores da sociedade, para saber, né, o que essa sociedade indica como a felicidade, que pode ser algo totalmente diferente daquilo que outro grupo social indica, daquilo que outra sociedade, né, me apresenta, né? Então, eu posso ter variações ao sentir de felicidade, né?
isso não vai ser identificado em números. Isso depende de um olhar mais cuidadoso, como está escrito aí no livro digital de vocês, do próprio pesquisador. E também eu posso, né, por outro lado, realizar pesquisas que transmitem, não é, ideias por números. Então, eu posso, por exemplo, como nós dissemos, verificar aí os índices de violência, né? Eu posso verificar a tendência eleitoral em determinados grupos sociais, eu consigo quantificar, né, as opiniões eleitorais, isso nós vimos bastante no período eleitoral. Eu posso também fazer análises, né, para análises quantitativas, por exemplo, de escassez, né? Então, numa sociedade, quantas pessoas elas têm acesso à água potável, né? Quantas pessoas elas vão ter acesso à escola? Quantas pessoas elas têm acesso ao serviço de saúde? Eu consigo aí fazer uma identificação numérica, né? E a partir de então, eu vou estabelecer algumas relações, né, entre essas quantificações. E aí eu posso fazer uma pesquisa, né, que é denominada pesquisa quantitativa. Percebam que no livro digital vocês também vão encontrar a menção de que a pesquisa quantitativa ela visa a um determinado objeto, né? Ela tem por análise um objeto bem específico, né? Por finalidade, a demonstração específica. Então, eu não vou ter a necessidade de realização de uma pesquisa muito extensa, muito demorada, né, mais aprofundada. Por quê? Porque o que me interessa é identificar quantas pessoas têm acesso à educação básica, né, no país. Então, eu faço uma análise dos grupos sociais em diversos locais do país e dali eu vou tirando, né, médias ponderadas e vou identificando por percentuais quantas pessoas dentre aquela população que tem acesso à educação básica, né? Eu tenho ainda, segundo o livro digital de vocês coloca, né, a pesquisa quantitativa relacionada à abordagem positivista, né? Por quê? Porque justamente quando eu vou realizar, tenho determinado exatamente a, vamos dizer, estrutura total da pesquisa, né? Eu quero identificar qual é a tendência dos eleitores nas eleições municipais deste ano, né? Então, eu já vou, né, me direcionar para perguntas, né, que me permitam identificar as opiniões políticas na sociedade. E aí eu transformo, né, as respostas em números e eu vou ter então um conhecimento de quantas pessoas votarão em determinado candidato ou em determinado partido, né? Então, há uma associação da pesquisa quantitativa com a teoria positivista, em que o pesquisador ele já se mune das regras da pesquisa e ele vai apenas, né, fazer um levantamento do objeto pesquisa, verificação das hipóteses da pesquisa dele. E ele, então, apresenta os resultados. É uma pesquisa propriamente bem superficial, é uma pesquisa direta, é uma pesquisa que tem um objetivo específico e permite, então, a utilização ou a transformação daquilo que é pesquisado em números, para que
nós tenhamos aí vamos dizer assim, a validação, né, a fidedignidade do objeto pesquisado. E eu não sei se vocês conseguem, né, captar aí a relação, né, dessas duas propostas, e há uma primeira questão que eu gostaria que vocês pensassem, já que eu estou falando muito, eu já estou falando há meia hora, sem parar, né? E aí eu pergunto a vocês, há uma oposição entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa? O que vocês imaginam? Hum? Dá para repetir, professor, por favor? Olhem, aí no slide está escrito: há uma oposição entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa? Hum? Vocês entenderam a pergunta? Vocês estão me ouvindo? Ou não? Sim, professor. Sim, estamos escutando. Ótimo. Então, o que a vocês questão podem dizer? Eu entendo que há oposição, sim. Tá? Eduardo falando. Eu entendo que há oposição no sentido assim, que a quantitativa, com base em números, gráficos, valores, e a qualitativa, ela tem a base na qualidade, na palavra, na ideia. Então, eu entendo que há uma oposição. As ideias aí. Realmente é mais ou menos isso aí mesmo. Então, for por esse caminho, né? A gente tem várias, como é que fala? Várias ramificações, mas partindo do princípio inicial, acho que seria bem isso mesmo que o nobre colega informou aí, professor. Então, se eu usar a pesquisa qualitativa, eu não posso usar a pesquisa quantitativa, porque ela se opõe? Não, poder pode. Eu acho que pode sim. Então, como é que elas se opõem? Porque a pesquisa quantitativa, ela vai te dar uma quantidade de informações. E a qualitativa, né? Seria uma qualidade da pesquisa. Seria mais ou menos isso, a diferença entre elas, dessas pesquisas, que uma vai te dar a quantidade que precisa e a outra vai te dar a qualidade de pesquisas que precisa? A qualidade no sentido de apresentar as condições daquele objeto pesquisado, né? Então, porque se uma pesquisa qualificativa, intentiva, é para ficar mais fácil, então, entender o que é uma pesquisa, né? Nessa qualitativa que se divide nesses dois tipos, porque ela te dá dois blocos de informação. Então, eu pergunto, eles são opostos? Então, mas a pesquisa quantitativa, ela, como eu poderia explicar, ela é um método, né? Quantitativo de conclusivo, mais ou menos esse caminho. E ela teria um objetivo de quantificar uma determinada situação, entender uma dimensão, em suma, um tipo de pesquisa que fornece informações numéricas sobre o comportamento de determinada
determinada coisa, assim, consumidor, sei lá, alguma coisa desse Sociedade. tipo. Né? E Eu acho que, para completar, eu acho que a ideia é mais da dicotomia que há, né? Bom, Né? agora Eu penso que começou a melhorar. a questão é da dicotomia, porque há uma dicotomia, tanto que, assim, existe, eu acho que o professor depois vai até falar, existe um segundo momento que a gente pode falar, que é a pesquisa, né, a qualiquar, né? Que você meio que une as duas, você une as duas, né? Mas há uma dicotomia, isso é indiscutível. Então, mas aí, só concluindo também, pegando o gancho da sua fala também, uma pesquisa qualitativa, ela, no meu ver, é mais difícil de definir, porém é uma maneira simples, né? Porque ela o foco dela de entendimento, comportamento, de mensurar e medir, entendeu? Mais ou menos isso, professor, ou não? Mas aí a minha questão é a seguinte: há uma oposição entre uma e outra? É isso que eu gostaria de saber. Né? Sim, oposição, o que é oposição? Eu, quando uso uma, eu não posso usar a outra, porque elas são opostas. Não há, professor. Se completam, eu acho. há uma oposição, mas essa Ou elas oposição... se completam, ela tem uma complementação. Aí, então, oposição. Eu posso usar tanto um quanto outra, quanto as duas. Na minha opinião, elas se completam também. É essa a questão. Então, existe uma oposição. Se eu usar a quantitativa, de forma alguma, eu poderia usar a qualitativa. Não, e se eu usar a qualitativa, de forma alguma, eu poderia usar a quantitativa. Então, mas aí já seria um terceiro caminho, né, professor? Aí seria a quantiqualitativa, né? A quantiqualitativa, né? Que já seria uma outra situação, né? Não impede que eu a utilize, mas aí eu estou usando uma outra abordagem, um outro caminho chamado quantiqualitativa, que supera a dicotomia. Aí, se eu usar essa abordagem, a quantiqualitativa, eu supero a dicotomia. Mas, a priori, há uma dicotomia, né? É isso? Eu acho que, não é cortando, eu acho que também uma forma, se eu estiver errado, me desculpe, a integração das duas possibilita melhor uma compreensão de um cenário estudado. Pode ser dessa forma também, que se torna possível alcançar novas ideias, algo desse tipo, de um método não capaz de alcançar, pode ser isso? E qual vai ser o determinante da opção entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa? Uma análise em cima disso seria? Análise de quê? Eu acho que, na verdade, é o que você se propõe a estudar. Qual é o seu objeto de estudo? A partir Qual análise? Uma análise de um mercado, por exemplo. Uma análise é de o um mercado. objeto de estudo. Então, é aquilo que você se propõe a estudar. Uma demanda de uma exploração de pontos subjetivos sociais, culturais, e assim sucessivamente. Quanto à identificação de dados, sei lá, objetivos, renda, consumidor, fornecer números, alguma coisa nesse sentido. Mais ou menos isso, professor? Sim. Vai depender do objeto que eu tenho sob a minha análise, é isso? É ele Sim, que vai preciso determinar a combinação, a opção. né? Não, ele vai determinar a minha opção, né? Eu posso fazer uma pesquisa quantitativa ou eu posso fazer uma pesquisa qualitativa nessa análise, né? Ou eu posso fazer utilizando as duas modalidades, tanto qualitativa quanto a quantitativa. Na mesma pesquisa, eu vou abordar alguns aspectos sob a análise qualitativa e outros aspectos sob a análise quantitativa. Eu posso usar as duas. Elas não se opõem. Elas têm um caráter, como vocês colocaram, de complementação, não é isso?
Eu posso usar uma ou outra, ou eu posso usar as duas, não é verdade? Mas ela se opõe no sentido da dicotomia, correto, né, professor? Nesse Mas sentido, olha, sim. a dicotomia eu vou ter um paralelo, né? Se eu tenho um paralelo, as duas estão caminhando lado a lado, não é isso? Mas ao Então, mesmo tempo não é preciso uma eu combinação posso para usar saber qual tipo uma, de resultado, professor? eu posso usar a outra, ou eu posso usar as duas, né, abordagens, entende? Hein, professor? Não propriamente, se eu fizer a opção por uma, eu tenho que afastar a outra, né? É nesse sentido que nós não vamos encontrar uma oposição entre elas. Eu tenho diferenças das abordagens. Eu posso pegar o mesmo assunto e resolver fazer apenas uma pesquisa quantitativa, né? Vamos ver, por exemplo, a questão eleitoral, né? Eu posso fazer uma abordagem apenas quantitativa. Por quê? Eu quero saber qual é a tendência política do eleitorado. Eu quero ver quem poderá ganhar as eleições. Então, o meu objetivo na pesquisa é saber quem vai ser o candidato, né, escolhido, provável candidato escolhido. Isso. Mas eu posso fazer uma pesquisa qualitativa deste eleitorado, né? Como é que eu vou fazer a pesquisa qualitativa deste eleitorado? Eu posso fazer uma pesquisa qualitativa pela análise ideológica do eleitorado, né? Então, por que, né, você vai escolher um candidato tal, né? Quais seriam as razões daquele grupo social em votar na pessoa tal, né? E aí eu já vou para o motivo das escolhas, né? E aí eu vou bater justamente nos valores. Então, quais são os valores do eleitorado de determinado candidato que eles defendem como valor, né? Então eu estou fazendo uma análise nesse sentido, né? E eu posso também fazer, né, uma análise quantitativa, né? Aquele candidato, ele obteve um percentual de tantos eleitores, então ele provavelmente vai ser eleito nas próximas eleições. Então, a mesma análise, né, que é justamente sobre a eleição daquele grupo social, eu posso ter a abordagem qualitativa e posso ter uma abordagem quantitativa. Elas não se opõem, elas vão trazer informações que são distintas. Por quê? Uma, eu quero saber especificamente qual é o número de eleitores daquele candidato ou daquele partido. E, por outro lado, eu me interesso em saber quais são os motivos que levam as pessoas a votarem naquele candidato. Eu quero saber os valores, né, daquelas pessoas que vão escolher candidato. E eu vou poder fazer, então, uma identificação aí do simbolismo, né, que existe na escolha de determinado candidato, né? Porque ninguém vai ser eleito de uma forma aleatória e nem de uma forma sem sentido, né? Quando nós falamos em política, por exemplo, nós estamos aí identificando uma série de valores de determinada sociedade, né? Então, quando se escolhe um candidato e não se escolhe outro candidato, nós estamos identificando os valores daquele eleitorado, daquelas pessoas que estão participando do processo eleitoral. Entendido isso? Né? Eu posso fazer uma análise, né, quantitativa com relação a vamos dizer assim, número de alunos inscritos no Enem, né? Então, eu vou ter aí
um percentual no Brasil, por exemplo, né? Quantos alunos se inscreveram por região no Enem, né? E eu posso fazer uma análise qualitativa, né? Vamos dizer que eu tenha aí mais alunos de uma determinada classe, né? E eu quero saber, então, por que eu tenho mais alunos de uma determinada classe social. E eu vou identificar, então, ali qual é o motivo que impulsiona, né, terem mais alunos desta classe social inscritos, né? Quais são aí os valores, as crenças que induzem a um número maior de inscrição, né, de alunos no Enem desta classe social. Então, eu tenho aí uma relação entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Fica claro assim ou não? Sim, ficou. Bem claro. Fica? Tá? Então, na realidade, a gente vai chegar a essa conclusão que elas não se opõem. Eu posso utilizar as duas, né, na minha abordagem científica. Eu não, obviamente, vou ter que excluir necessariamente, né, uma quando eu fizer a opção pela outra. Eu tenho aí objetos de análise, eu tenho situações a serem analisadas que vão admitir as duas abordagens, né? E o que pode me ajudar na escolha entre essas duas abordagens? É o meu objetivo na pesquisa. O que eu pretendo, né, demonstrar na minha pesquisa? Quais são as minhas hipóteses de pesquisa? Ora, eu quero saber apenas qual é o candidato a ser eleito. Então, eu faço uma análise quantitativa, simplesmente, né? Eu quero agora saber mais ou menos o perfil desse eleitorado, né? Então, eu vou partir para uma análise quantitativa. Então, das minhas hipóteses de pesquisa e dos objetivos da minha pesquisa, eu posso determinar a escolha entre as duas abordagens, qualitativa e quantitativa. Certo isso? E aí? Eu tenho, né, o livro do digital de vocês, que ele coloca que nós não podemos guardar esta ideia entre oposição, né? Por quê? Porque há na pesquisa sempre que ser mantido um equilíbrio, né? E eu, muitas das vezes, vou precisar, né, tanto de um quanto de assim como, né, eu e alguns objetos de análise que são a quantificação, enquanto outros a qualificação, né? Então eu tenho que trabalhar com uma relação de equilíbrio entre os dois. Eu não posso somente valorizar a pesquisa quantitativa ou somente valorizar a pesquisa qualitativa e desprezar a quantitativa porque eu acho que ela é uma pesquisa inferior, né? É uma pesquisa que não me traz grandes conhecimentos. E isso não pode ser trazido para o âmbito da pesquisa científica. E percebam que a escolha também da pesquisa quantitativa e da pesquisa qualitativa, ela está relacionada com a escolha dos paradigmas, né, que nós vimos na aula passada. E percebam que nós falamos no slide anterior que justamente quando nós usamos o paradigma positivista, a nossa tendência é fazer a pesquisa quantitativa. Eu tenho aí que raciocinar de forma a escolher, né, um paradigma e a modalidade de pesquisa no mesmo diapasão, né, no mesmo viés. Eu tenho que seguir um mesmo caminho. Quando eu faço a opção pelo paradigma, eu já estou imaginando
se a minha pesquisa será quantitativa ou qualitativa, ou ambas, se for permitido, para análise do meu objeto. Está claro isso? Sim, ficou claro. Tá? Bem, agora nós vamos ter aqui, né, uma outra questão, né? Aqui, olha aqui. Isso também é trazido do livro digital de vocês. Escuta, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado estabelecido constitucionalmente como direito. Qual a pesquisa a ser aplicada? Quantitativa ou qualitativa? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vivos aí do outro lado? Você me ouve? Eu. Ah, sim. Eu Quem acho que está falando? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Eu acho quantitativa nesse caso, viu, professor? Quantitativa? Isso. Por quê? Porque não é aberta, né? É uma resposta simples, né? Não vejo nenhum dado mais, a não ser a porcentagem, não estou enxergando nenhum dado mais relevante, né? Na minha visão, né? Resposta? Uhum. Tem alguma outra resposta diferente? Vocês estão aí do outro lado? Tem gente aí? Vida? Existem pessoas do outro lado da tela? Ou não? Tem alguém aí? Gravado. Sim, estamos na área. Muito bem. Estamos aqui. Eu estou tendo um pequeno problema de bateria aqui. Não conectar na tomada. Então, e aí? 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito. Qual é a pesquisa que eu posso aplicar aí? A quantitativa ou a qualitativa? Trata-se da quantitativa, né? São dados estatísticos. Eu vou lá, consulto os números de um banco de dados, do IBGE, por exemplo, que é um instituto, né, que a gente de confiança. Então, trata-se de dado estatístico. Eu poderia utilizar a quantitativa para fazer, né? Não teria problema. Eu estou tendo problema. A quantitativa? Não, posso usar a junção das duas, se eu quiser, né? Por quê? Eu posso assim? fazer a quali-quali, né? A qua-quali, né? Eu posso usar as duas, porque eu posso pegar o fenômeno aí, o objeto de estudo, né? O fenômeno apresentado, que é a população brasileira, 40% não tem acesso à água, né? E utilizar, cruzar esses dados, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, né? Quais os problemas? Enfim, dá para eu expandir isso aí para um campo maior, usando as duas. Eu não entendi a qualitativa nesse exemplo. Porque a quantitativa eu vou utilizar não, a quantitativa, sim. Acabou. E a qualitativa eu posso medir, posso pensar de expandir isso
para qualidade mesmo, né? Por que não chega essa água? Ou se chega com que qualidade? Por exemplo, né? Eu poderia usar a junção das duas. Tá. Então, Mas por que seria mais correto utilizar a quantitativa, dados estatísticos, acabou, né? Que não é, vamos dizer assim, disponibilizado um serviço constitucionalmente, nós estamos falando especificamente de um direito. Isso é muito importante para nós, né, que atuamos com o direito. Não é previsto constitucionalmente como um direito, né? De todos os cidadãos. Então eu, como um pesquisador da ciência jurídica, eu me interesso em saber qual é o número. Tudo bem, mas eu preciso saber por que o direito ele não é assegurado, já que ele está previsto constitucionalmente. Não é verdade? Então, digamos que eu tenho aqui um serviço de educação, não é, Eduardo? Sim. Ele deve ser prestado a todos em sociedade. Digamos que 40% da população não tem acesso. E eu tenho que saber, então, por que não tem acesso. Qual é o motivo? Aí eu vou partir para análise qualitativa. Né? É uma pesquisa da ciência humana pura e exclusiva, né? Isso, exatamente. Tá? O porquê? Aí entra a ideia de lá perguntar, embora nós já tenhamos até algumas hipóteses que possam justificar isso, mas é uma pesquisa da área da ciência humana, né? Isso, só o número não justifica. Exatamente. Tá? Então, aqui eu utilizaria as duas abordagens, a qualitativa e a quantitativa. No livro digital de vocês, tem um texto do Hartmut Günther, né, a respeito da pesquisa quantitativa e da qualitativa. E eu sugiro que vocês leiam. Está aqui vamos dizer assim, o link, né? Então é só clicar no link e vocês vão ter acesso a esse texto. Ele é um texto um pouco denso, né? Mas ele é um texto informativo a respeito do que é uma pesquisa e do que é uma pesquisa quantitativa, né? Então aqui vocês têm a ideia dele, né, que o pesquisador ele deve utilizar a abordagem que permita, no mínimo de tempo, chegar a um resultado que melhor contribua para a compreensão do fenômeno e para o avanço do bem-estar social, né? Então, segundo o Hartmut Günther, você escolhe, né, a qualitativa ou a quantitativa no sentido de reduzir esse tempo de pesquisa, né, e também contribuir melhor para o conhecimento de determinado objeto, né? E não há, então, aí uma discussão propriamente entre a utilização de uma melhor, a outra, né? Isso aqui que é importante na pesquisa científica, mas é como nós podemos produzir o conhecimento científico num tempo menor e como é que nós podemos entender melhor o fenômeno que nós estamos pesquisando, né? É isso o que define a escolha por um método ou pelo outro método. E aí, vocês têm, né, as etapas da pesquisa científica. Como é que nós vamos realizar a nossa pesquisa científica? E vocês percebem que outra vez nós estamos tratando de uma organização, né? Uma organização de ideias, uma organização do tempo. Vocês estão organizando a abordagem, né, do objeto de pesquisa ou de análise.
Então, nós estamos agora abordando, né, observando que a pesquisa científica também vai ser realizada por etapas, né? Vocês percebem que nós agora estamos apenas fazendo uma organização ou um planejamento dessa pesquisa, né? Nós começamos a fazer um pré-projeto de pesquisa, agora no segundo bimestre nós vamos finalizar esse projeto de pesquisa, né? E a pesquisa em si, ela só vai ser realizada mais à frente, né? Então, nós não podemos simplesmente mergulhar na pesquisa, né, de pronto. Nós temos que organizar como é que essa pesquisa vai ser realizada. E quando nós começarmos a realizar a pesquisa, nós temos que observar que ela é feita por etapas, né? Eu não posso realizar uma pesquisa científica sem ter aí uma organização. E quais são as etapas, né? O que é este projeto de pesquisa? O que vocês entendem como projeto de pesquisa, gente? Alô? Vocês estão aí do outro lado? Tem gente aí do outro lado? O projeto de pesquisa, ele é o caminho que o pesquisador irá utilizar, né? É o caminho que o pesquisador vai utilizar para chegar no resultado, né? No que ele está buscando, no objeto que ele questionou, né? Então, esse caminho é o projeto de pesquisa. Por isso, lá está, no projeto de pesquisa tem a hipótese, né? Tem o caminho que vai ser percorrido, né? Com tipo, enfim, o cronograma, tá? Então, para facilitar, é uma ferramenta facilitadora da pesquisa, na verdade. É isso a função do projeto de pesquisa. Uhum. E, em outras palavras, como é que a gente pode chamar esse projeto de pesquisa? Ele é o quê? Um caminho. Um Ele é caminho. Um rascunho, por exemplo. Ele é um rascunho. Esboço. É um esboço. Ele é um planejamento da pesquisa, né? Vocês, quando realizam um projeto da pesquisa, o que vocês estão fazendo? Vocês estão planejando, exatamente, o plano para realização da pesquisa. Não é verdade? E aí, vocês têm algumas etapas, né, da pesquisa científica que são trazidas pelo livro digital de vocês. Olha, eu acho que é importante que vocês fiquem um pouco na aula, que hoje a gente vai ter mais 2 elementos que vocês devem acrescentar aí ao projeto de pesquisa. Então, seria interessante que vocês acompanhassem para depois não surgirem as dúvidas. Porém, antes da gente ver esses 2 pontos, é importante que vocês entendam que, né, a pesquisa ela é realizada por etapas. E se vocês observarem nesse slide aí, há uma primeira etapa, né, que o livro digital de vocês traz e se refere a um momento decisório ou de identificação temática, né? E ele justamente está relacionado a um planejamento da pesquisa. A função dele é planejar a pesquisa, né? E o que eu faço nesta primeira etapa da pesquisa científica? Eu vou fazer a seleção do tema, a identificação de um problema, né? Ou a criação de uma questão, que são aquelas hipóteses da pesquisa, né? E eu vou trazer a problematização para esta, né, pesquisa. Eu vou problematizar o tema de pesquisa. E eu elaboro, então, o meu projeto aqui. Eu faço provisório da pesquisa, certo? Então, exatamente nós estamos nesta primeira etapa. O que vocês fizeram até o momento, né? Vocês fizeram a seleção do tema
que vocês queriam pesquisar. E vocês levantaram as hipóteses de pesquisa, né? Vocês tiveram aí a, vamos dizer assim, etapa que nós falamos de problematização, né, do tema escolhido. E percebam que esta etapa ela é extremamente importante, porque vocês têm que fazer uma decisão, ou tomar uma decisão a respeito daquilo que vocês pretendem pesquisar, né? E vocês, então, partem para a elaboração do projeto de pesquisa. Percebam, né, que depois que vocês finalizam esta etapa que nós estamos ainda percorrendo, vocês vão passar para um outro momento, para uma outra etapa, que é chamada de momento operacional. Então, vocês vão colocar, né, aí a mão na massa, como se diz, né? Vocês vão passar já à execução da pesquisa. A gente estava no momento anterior, né, apenas na elaboração do plano provisório de pesquisa, né? Agora nós vamos passar à execução daquilo que foi planejado, né? Qual é a função dessa segunda etapa? Executar a pesquisa, coletar informações, estruturar a redação, né? E como é que eu vou fazer isso? Então, eu começo a fazer a seleção da bibliografia, né? Eu vou ler, né, e vou catalogar essas minhas leituras, eu vou fichar essas leituras, né? E eu vou trazer, então, aí junção, conexão, né, das ideias que analisar no meu, vamos dizer assim, um trabalho monográfico, né? Então, como é que eu faço isso, né? Percebam que a gente tem que seguir essas etapas para que a gente não se perca, né? E para que a gente também não entre em pânico, porque muitas vezes quando a gente olha para o projeto de pesquisa, a gente acha que o projeto é complicado. E aí isso já causa um certo pânico, né? E não só a gente entra em pânico para preparar o projeto de pesquisa, como a gente vai ter um pânico quando começar a executar a pesquisa, né? Então, muitas vezes o que a gente percebe com os alunos é que eles entram em crise, né? Quando eles vão fazer o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, né? O trabalho de conclusão de curso, ele é 80% crise e 20% de trabalho mesmo, né? As pessoas entram único porque tem o trabalho de conclusão de curso. E como é que a gente pode facilitar a realização do trabalho sem entrar, né, nesse estado de pânico, de medo que vai nos paralisar? A gente segue as etapas aí da pesquisa científica, né? Então, nós já estamos aqui finalizando esta primeira etapa. Quando nós entregarmos o projeto de pesquisa, nós acabamos a primeira etapa da pesquisa. E aí vocês terão, né, as demais etapas quando vocês começarem a efetivamente realizar a monografia científica. O próximo passo, então, é justamente fazer a coleta de informações e começar, né, a colocar no papel, por exemplo, né, ou colocar no computador, a primeira redação que vocês têm em mente. E é muito interessante, né, porque nós vamos construindo um trabalho monográfico. Palavra, né? Escrevemos uma palavra e daquela frase, e depois vocês vão ver que vão montar, né, os capítulos do trabalho monográfico de vocês, né? E eu, quando faço uma monografia científica, eu gosto de olhar para ver, né, no computador como é que está crescendo o trabalho, né? Eu gosto de visualizar, porque isso me motiva a continuar a redação do trabalho.
Então, a gente começa a estruturar a redação do nosso trabalho de pesquisa, trabalho monográfico. Mas, para isso, eu preciso, né, ter selecionado a bibliografia. Eu preciso ter realizado leituras, eu preciso ter feito fichamentos, né, para que eu possa utilizar aquilo que eu li, tá? Eu possa usar as ideias que eu encontrei ali. E, é claro, eu vou fazendo conexões lógicas entre as ideias que eu retirei dos vários autores que eu li. E aí, portanto, eu não tenho por que razão entrar em pânico, né? Eu não tenho por que motivo ficar paralisado. Às vezes o aluno, ele fica realmente num estado de medo tão grande que ele para no trabalho monográfico, né? Tem gente que já diz assim, eu não vou fazer, nesse semestre eu não faço, né? Aí não cola grau, por quê? Porque ficou com tanto medo de fazer a monografia que atrasou um semestre o curso, né? Não há necessidade da gente, vamos dizer assim, entrar nesta fase de monografia morrendo de medo. Não, nós vamos passar, né, pelo trabalho monográfico e ele vai ser construído, né? Ele vai ser elaborado aos poucos. E por isso que a gente precisa seguir, né, esta sequência de etapas que são verificadas aí no livro digital de vocês. Depois, então, diga, alguém quer falar? Eu tiro uma dúvida, Oi, Benedito. Rodrigo. Esse é o momento que a gente pode recomeçar, ou seja, desistir do tema que a gente está levando adiante e... Olha, eu acho que você pode recomeçar a qualquer momento. O seu único problema será o tempo, né? Eu já tive alunos que resolveram mudar o tema e refazer o trabalho 2 meses antes da entrega, né? Eles chegaram à conclusão de que não estavam se dando bem, né, na pesquisa, não conseguiam, né, avançar aquele assunto, ele se tornou desgastante, né? E aí, o que eles fazem? Eles fizeram? Eles trocaram o tema. Só que, para você fazer isso, você precisa prestar atenção no tempo que você tem para apresentar. Muitas vezes, assim, eu digo que o trabalho monográfico, ele ajuda a trabalhar muitas das nossas dificuldades internas, né? Porque, às vezes, assim, você precisa escrever, né? E aí você fica indeciso, né? Você arranja 1000 obstáculos para sentar no computador e redigir, né? Ou escrever no papel. Então, até que você, né, se proponha a sentar e a começar a escrever, você tem que ultrapassar aí alguma coisa interna que você cria em você. Aí, quando você começa a escrever, já é o primeiro passo, né? Você já vai percebendo que aquilo ali flui, né? No início é difícil, mas você vai, né? E você não tem, por exemplo, na redação, você não tem um ritmo certo. Você tem dias que senta e você escreve 5 páginas. Tem dias que você senta e você consegue escrever uma página, né? Tem dias que você senta e você não consegue escrever. Então, isso aí tem muita relação com aquilo que a gente chama de, vamos dizer assim, um lado da intuição na pesquisa científica. Às vezes você está redigindo e vem uma ideia, né, na sua mente. Eu, quando estava no meu trabalho de pós-graduação, eu andava com um caderno na rua e, de vez em quando, vinham ideias na minha mente. Para eu não perder as ideias, eu parava e escrevia no caderno: olha, eu preciso escrever tal coisa e em tal capítulo eu vou acrescentar isso aqui,
né? Então, não há uma, vamos dizer assim, disciplina, né, que obrigue à produção científica. Isso vai muito do bem-estar do pesquisador. Então, quanto mais calma ele tiver, mais tranquilo ele se sentir, as ideias elas fluem, então o trabalho ele anda. Então, muitas das vezes, né, o pesquisador ele vai, vamos dizer assim, vencendo as barreiras. Em outros momentos ele não consegue, né, ele trava. E aí os alunos eles tendem a modificar o tema. Só que você tem que considerar o seu prazo de entrega do trabalho. Eu resolvi mudar tudo, né? Então, tudo bem, pode mudar tudo, mas você vai ter que acabar o trabalho até daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês, tá? Então, você pode modificar. O que vai lhe, vamos dizer assim, orientar na modificação é o tempo que você tem para acabar o trabalho. Porque se você fizer uma modificação do tema, né, do trabalho, faltando, por exemplo, dificilmente você vai conseguir entregar o trabalho monográfico. Entendido, Rodrigo? Entendi, professor. Entendi. Tá? A terceira etapa da pesquisa científica, vocês têm aí o que eles chamam de momento redacional e comunicativo, né? Percebam que agora vocês já colocaram efetivamente as ideias num formato, né, de trabalho monográfico. Vocês estão redigindo e há uma, vamos dizer assim, relação. Vocês já conseguem perceber o trabalho sendo estruturado, né? E é muito interessante que isso é muito gratificante para o pesquisador, né? Ou para o aluno que está elaborando o trabalho monográfico, ele se sente valorizado, né? Porque é fruto da prática dele, né? É o fruto da experiência dele, dos esforços. Então ele vai vendo que aquilo que ele se programou para fazer, ele está realizando, né? E aí você tem, né, neste momento, a preocupação também com os resultados da pesquisa, né? Para onde que você está se dirigindo? Então, é importante, né, conforme a gente vai avançando na elaboração do trabalho monográfico, que a gente perceba, olha, eu estou caminhando aqui por um lado que não está muito de acordo com o restante do trabalho, com aquilo que eu fiz no meu projeto, né? Então, eu estou começando a me perder no próprio trabalho monográfico. E aí eu preciso voltar, né, ao trabalho que eu propus no meu projeto, porque senão o resultado da minha pesquisa, ele não vai ter nenhuma conexão com aquela proposta inicial. E eu tenho aqui, nesta etapa, o que ele chama de redação, seguida da redação definitiva dos resultados e conclusões, né? E aí, então, eu posso, né, finalizar o meu projeto de pesquisa e entregar o meu trabalho monográfico, a minha pesquisa, e entregá-lo, né? E, portanto, vocês têm aqui uma resposta sobre o que é um projeto, né, de pesquisa. Ele é um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, né, podendo ser compreendido como um planejamento, né, que vai organizar as etapas do processo aí de pesquisa e, por isso, ele viabiliza, né, o estudo da gente. Então, fazendo um projeto de pesquisa, eu não tenho por que entrar em pânico, porque a minha pesquisa ela segue aquele planejamento. É só eu seguir o planejamento, eu tenho certeza que eu vou chegar ao final do meu trabalho monográfico, né? E aí, é o que ele coloca, um projeto
elaborado é 70% da pesquisa, né? E, vamos dizer assim, eu tenho que seguir esse roteiro do meu projeto de pesquisa, né? Eu vou seguir as regras que eu planejei para a elaboração daquele trabalho, né? E vocês têm aí regras também específicas para a elaboração tanto do projeto quanto da própria monografia científica, que a gente vai ver mais à frente, tá certo? E aí eu acho que a gente pode fazer a nossa pausa. Vocês têm alguma questão a ser colocada? Vocês estão vivos aí do outro lado? Ou tá todo mundo, né, dormindo e só com o computador ligado, o celular? Onde é que vocês andam? Eu estou aqui. Dúvida, tranquilo. Muito bem, muito bem. Ouço sinais de gente do outro lado da tela do computador. Eu estou aqui. Muito bom, Rodrigo. Quem é que falou? Eu também estou aqui. Eu Muito bom. Olha, o Clóvis Líbano, né? Eu mesmo. Muito Isso. bom. Isso. Então, eu vou fazer a pausa, a gente interrompe a gravação e voltamos daqui a 20 minutos.